Vamos com as notícias do esporte e hoje é o dia de Carlos Ferreira. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Hoje é terça, é dia de amadores. Amadores, bola na rede. Tem gongo hoje, não? Hoje não tem gongo, mas tem obra de arte. Mas se a Fábio estivesse aqui, eu recomendaria o guarda-chuva, porque hoje tem temporal de gols. Opa, vamos conferir, então, muitos gols. Mas antes de chegar nos amadores, a gente vai falar do futebol profissional, né, Ferreira? Sem a menor dúvida. Com destaque agora para o Clube do Remo, que está na Série B, a 2 pontos do líder, muito bem situado. Mas se você for olhar para a posição na classificação, você vai ver o Remo ali na 8ª posição, mas a 2 pontos do líder, invicto na competição, e agora com atenções voltadas para o Amazonas. O Remo enfrenta o time amazonense no próximo sábado e ontem já entrou na fase dos preparativos justamente para esse jogo contra a Onça Amazonense. Leão contra a Onça, né? Vamos lá. A reapresentação do Remo foi assim, com um sorriso no rosto. Não é para menos, né, Reinaldo? O zagueiro foi o autor do gol de empate em 1-1 com o Criciúma na sexta-feira passada, mantendo a invencibilidade do Leão na Série B. Estou muito feliz pelo gol, acho que pela partida que a gente fez em Criciúma. Está mostrando a nossa força dentro de campo, mostrando que o nosso objetivo a cada jogo está sendo conquistado. A gente tem pontuado tanto dentro de casa como fora também, isso é importante para a Série B. O Remo tem 9 pontos em 5 rodadas. Está figurando na parte de cima da tabela. O bom início de Brasileirão traz o otimismo ao elenco, que sonha em recolocar o clube da elite nacional, algo que não acontece desde 1994. A gente tem clara condição de chegar e conquistar sim o acesso. A gente vem trabalhando jogo a jogo. A gente sabe que é importante pontuar e os pontos que a gente fez fora de casa foram muito importantes até agora. E a gente precisa ganhar agora esse próximo jogo para dar uma resposta para nós mesmos. Acho que cada jogo a gente vem nos superando, cada jogo a gente vem mostrando a nossa força. Mas a missão não é nada fácil. Para isso, o time precisa ter bastante resiliência e saber superar obstáculos. É um trabalho que dura meses e conhecer bem os adversários faz parte do processo. A união do grupo também é essencial para que as coisas sejam positivas. Daniel sempre passa para a gente o adversário, sempre passa os pontos fortes, a gente já entra no jogo já sabendo o que pode acontecer e tudo é trabalhado durante a semana. Acho que a semana nossa é muito importante, muitas das vezes a gente tem a semana com jogos o meio de semana, final de semana, então não dá muito para treinar, mas a gente vê muito vídeo, a gente vê muito o que o adversário vai fazer, e isso tem sido importante para a gente. E dentro de campo, acho que a gente tem se unido cada vez mais, independente de quem joga. Acho que nossa equipe vem nos fortalecendo a cada jogo. Alinhado à boa fase em campo, os jogadores também sabem que podem contar com o apoio que vem das arquibancadas. Contra o Criciúma, a torcida azulina esteve em bom número no Heriberto Rios. Aliás, o Fenômeno Azul está feliz com o desempenho do time nessa Série B. Rolou até uma brincadeira nas redes sociais em relação ao público que vai estar presente no próximo jogo em casa. Já pensou 800 mil torcedores no Mangueirão, empurrando o time em busca da vitória contra o Amazonas neste sábado? Para ser sincero, eu acabei não vendo essa brincadeira, vou até procurar, mas a gente fica feliz, a gente vê que o nosso trabalho dentro de campo está sendo bom, a torcida está nos apoiando, a torcida está nos ajudando, e isso é o importante. A gente sabe a força que essa torcida tem dentro do Mangueirão, em qualquer lugar do estado que a gente for jogar, qualquer lugar do país que a gente for jogar, a gente sabe que vai ter torcedor nosso lá. E isso é muito importante pra gente. 800 mil no sábado? Se tiver capacidade no Mangueirão, acredito que vai ter os 800 mil, sim. Tá, tudo é graça, né? Sim, claro. E o Reinaldo tem todo esse direito. É um jogador que, quando começou aqui, nas primeiras apresentações dele, houve uma reprovação quase absoluta, porque ele foi mal nos primeiros jogos do Remo. Aí eu já fiz esse comentário antes, me referindo ao Felipe Viseu.
e ele está valendo agora para o Reinaldo. É um jogador muito corpulento, né? Esses jogadores assim grandalhões, eles demoram mais a ganhar ritmo, a entrar em forma, e é o caso do Reinaldo. O tipo físico dele exige um tempo maior para ele engrenar, e engrenou. Está jogando muito, está sendo um jogador fundamental na defesa do Clube do Remo, e para completar, fez esse gol tão precioso no jogo contra o Criciúma, para o Remo faturar um ponto e se manter invicto na competição. Aí toda a festa dos azulinos, em particular para o Reinaldo. Eu fiz a referência aqui ao Felipe Viseu, que, diferente do Reinaldo, ele até tem uma sequência maior de jogos, ele ainda não atingiu, é uma questão de estilo também, ele é um atacante lento, mas é um jogador tático, e taticamente ele tem sido importante ao time do Remo, mas o rendimento dele, em sentido dinâmica, ele ainda não conseguiu atingir a mesma dinâmica da equipe do Clube do Remo. É isso, semana de jogos movimentados, né? A gente viu ali a torcida do Remo uma grande expectativa para o jogo contra o Amazonas, o Remo aí tentando voltar ao G4, mas muito perto do líder, como você disse, Feira. E amanhã tem o Paysandu também num grande jogo contra o Bahia na Copa do Brasil. Né? É verdade, Márcio. Você fala do Paysandu, o Paysandu está numa igualdade absoluta com o Amazonas, que é o adversário do Remo. Ambos com 2 pontos e no bloco dos que ainda não venceram na competição. Os 4 últimos colocados da Série B, que são o Botafogo de São Paulo, o Paysandu, o Amazonas e o Volta Redonda, ainda não venceram. E no próximo sábado, na Série B, o Remo e o Paysandu vão enfrentar os 2 últimos colocados da competição. O Amazonas, adversário do Remo, é o penúltimo. O Volta Redonda, adversário do Paysandu, é o último colocado da Série B. Como o assunto agora é Copa do Brasil, o Paysandu recebe o Bahia amanhã no Mangueirão. É jogo das oitavas de final dessa competição. A rica Copa do Brasil, que vai pagar 3.600.000 ou para o Bahia ou para o Paysandu, para quem avançar na competição. O gol do CRB foi como um balde de água fria. Isso porque antes o Paysandu criou inúmeras oportunidades. Só no primeiro tempo foram 15 chutes para alguns milagres do goleiro. E isso só contra o time alagoano, sem falar em outras partidas recentes. Nos últimos 5 jogos foram apenas 2 gols marcados. Como explicar tantos erros na hora da finalização? Será falta de sorte ou simplesmente pontaria? Pelo menos o time está tentando. Acredito que a gente tem trabalhado, né? E os números mostram isso, né? O que conforta é saber que a gente está trabalhando, a gente está produzindo, né? E aí é aquilo que é detalhe, né? A gente conseguir estar um pouquinho mais concentrado para fazer uma finalização melhor, para a gente poder fazer o gol e começar ganhando, né? A gente tem sofrido nessa questão de sempre correr atrás, né? Mas as coisas vão se encaixar e a gente vai começar, as vitórias vão vir. Menos mal para os bicolores que, momentos após o gol tomado, Heverson conseguiu empatar e mostrando como se faz. Sempre que der eu vou tentar fazer gol sim, né? Fico feliz por ter feito gol já logo, né? Com 2 pontos na tabela, o início bicolor na Série B não é bom. E como se não bastasse estar na zona do rebaixamento, nesta semana o Paysandu vai ter que voltar as suas atenções para um desafio maior. Amanhã tem jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil. E o tricolor baiano vem embalado. Líder do seu grupo na Libertadores, vem de 2 triunfos seguidos. O último deles no Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Vai ser um jogo realmente de dificuldade alta, só que a gente tem que estar bem concentrado, a gente tem que fazer, né, esses detalhes que faltam, a gente tem que estar mais concentrado para realmente fazer um bom jogo, um jogo seguro, né? Porque são 2 jogos, né? É o jogo aqui, o jogo lá. Então a gente tem que realmente estar com a cabeça tranquila e desfrutar também, né? É um time bom, é um momento bom e a gente tem que desfrutar desse jogo também. O fato é que se quiser voltar a vencer, não vai poder vacilar. Ainda mais diante de um adversário da Série A. Portanto, há que seguir acreditando que uma hora a bola vai começar a entrar. Sim, a gente tá caminhando, né? Tá caminhando para que isso aconteça. Igual você falou, o jogo do Operário, a gente já teve uma postura diferente, Goiás a gente buscou. Acho que faltando detalhes ali para a gente realmente sair com a vitória.
E o que a gente precisa mesmo é trabalhar, que as coisas vão acontecer. Aí o Paysandu usufruindo do privilégio do título da Copa Verde do ano passado, em que se classificou para a terceira fase, então joga agora contra o Bahia, e no ano que vem, na Copa do Brasil, de novo o Paysandu entra na terceira fase na condição de campeão da Copa Verde. O Paysandu recebe o Bahia, é o time da Série A, não só isso, é um time da Série A, Márcio, que está no embalo de uma vitória muito festejada pela torcida baiana, pela torcida tricolor lá da Bahia. O Bahia... Não vai falar a vitória do Bahia, que dá confusão lá, é triunfo. É triunfo do Bahia, exatamente. O Bahia foi a São Paulo e ganhou do Palmeiras lá que dentro. Até então era o líder da Série A, né? Ele derrubou o líder na casa do líder. Então está com moral lá em cima. E é assim que o Bahia está vindo para esse jogo contra o Paysandu. Amanhã o Paysandu enfrentando problema seríssimo do desgaste físico. Quando se fala do desgaste físico, as pessoas normalmente associam a cansaço. Não, cansaço se recupera logo. Esse caso aqui de cansaço é desgaste físico e mental também, mas o desgaste de musculatura, quando o jogador não consegue executar aquilo que ele pensa, a partir do momento em que o desgaste pesa, né? Você vê que viu que o Paysandu contra o CRB, nos primeiros 15 minutos acelerou. Nos primeiros 15 do segundo tempo, de novo acelerou e depois teve a queda. Não consegue, não tem resistência para ter uma regularidade de rendimento físico. Esse é um problema que resulta em outros, como na expulsão do Leandro Vilela. O jogador tenta dar o combate, mas chega atrasado. Chega atrasado, comete a falta numa condição para cartão vermelho, é expulso. E a questão mental dos atletas está muito nisso, de não conseguir executar exatamente aquilo que sabe que é capaz de executar. É pela sequência de jogos? O Paysandu está numa maratona que é sobre-humana. São um jogo a cada 3 dias, mais as viagens, isso desgasta demais. Mas não vamos esquecer que o Paysandu não fez pré-temporada. Então, esse erro lá do começo também está pesando, além do fato de que está construindo o seu elenco no meio da temporada. E ainda dentro de 4 competições, né? De uma, ele já se livrou, que é a Copa Verde, se livrou com título, mas segue com Série B, Copa do Brasil e Campeonato Estadual. Vamos lembrar que na quarta-feira da próxima semana já teremos o primeiro repar da decisão estadual e no domingo, dia 11, mais um repar para fechar o Campeonato Paraense. Enfim, vai ser uma sequência, está sendo uma sequência de jogos Paysandu desafiadora, é aquela questão que você comentou sempre, né? Superação. Não tem outra palavra, né? E isso está havendo, é bom reconhecer, o time do Paysandu está sendo muito valente, está se superando, está se doando diante dessa situação. Ninguém está lá deitado no discurso do desgaste, usando isso como muleta. Não, pelo contrário, a gente está vendo um time disposto a se superar. Muito bem, Ferreira, falamos do profissional, agora vamos com os amadores. Vamos lá. Desfile começando com os veteranos da Coab e Coaraci. E já avançando com Chapecoense de São Domingos do Capim. Passando a bola para o Benevides City. Obviamente de Benevides. Amigos da Passagem Lauro Martins, bairro do Marco, Belém. Igreja Fonte de Águas Vivas, Castanheira, Belém. Aqui nós temos as equipes de Breves e de Portel, na mesma foto como manda o figurino. O Sporting da UFRA, Terra Firme, capital. Água Santa, tudo a ver, né, Márcio? Time de Água Santa é de Garrafão do Norte. Pronto. Tudo a ver. Avançando agora com o Barbosinha. Barbosinha da Terra Firme, capital. Há uma festa ali para foto. Atlético Serradão. Esse Atlético Serradão é de Bragança. Muito bem. E fecha aqui o desfile dos estáticos. Porque tem agora os gols. Em movimento. Vamos lá, o futebol amador em movimento. Gol do Pedro Vitor, do camisa 10 de Parauapebas.
Você vai rever agora aí no replay, como a bola viaja e entra no ângulo. O goleiro voou em vão. Peteca de Jesus faz esse golaço aí. Olha que sutileza no toque. Os boleiros lá de Capitão Poço. A bola chega, olha só. O toque mágico para a bola morrer. Não na rede, mas no muro, porque você vê que ali é direto no muro, né? Mais um do Peteca de Jesus, dos boleiros lá de Capitão Poço. E vamos avançando. Marcelo Heleno, de pênalti para o triunfo do Mosqueiro. Marcelo Heleno foi um zagueiraço. Começou no Paysandu, depois rodou Mojimirim, Vitória da Bahia. Enfim, é uma bela história. De novo o Marcelo Heleno, que era zagueiro, mas agora joga de atacante e dispara esse tubo aí, Márcio. Olha só. Com efeito na bola, e ela vai no cantinho, mais um do triunfo do Mosqueiro. Cauã Sena é do Santa Maria, é sub-13. Olha que cobrança de falta do menino. Categoria do garoto. Cobriu a barreira, botou no ângulo, o goleiro só assistiu. O Abner, que não é o daqui, esse é o craque, faz esse golaço no futebol dos amigos lá do Mosqueiro. Você confere aí no replay. Ageu Sabiá, pelo Cuinarana lá de Magalhães Barata, deixando a sua marca de novo. Bem o seu estilo, Ageu sai da marcação, bate cruzado, o goleiro ainda toca na bola, mas não evita o gol do Ageu. Agora é o Agulha, também do Cuinarana, ajeita e bate cruzado, bate para a rede. Futebol lá de Magalhães Barata com o Cuinarana. Tem mais um do Agulha depois desse aí. O Agulha estava afiado, né? Estamos avançando, olha aí o Agulha de novo. Depois da cobrança do escanteio, bola cruzada. E o Agulha confere. Esse Agulha joga o fino, né? É, o fino da bola. Tá aí o Agulha, furando o adversário. Em Magalhães Barata. É hora do Alanzinho. Rolou o repá lá em Pitimandeua, município de Nhangapi. E o Alanzinho acerta essa bicicleta. Olha aí, golaço. Começou Grande com a gol. furada do zagueiro ali, mas depois, né, ficou bonito. Rubervan organizou o trânsito da bola e botou para a rede. É repá da AVEP, dos veteranos do bairro Pirapora, em Castanhal. Tivemos um repá com gol do Paysandu e um repá com gol do Remo, né? E aqui o Gleison Alcino, peladeiros de São Miguel do Guamá. De novo, o gol toque sutil no cantinho, tirando do goleiro. E ele sai para comemorar. Muito justo. Márcio, nós estamos agora em Murici das Portelas, Piauí, gol do Caiçarense, gol da Michele. Olha aí, legal. Rompendo fronteiras, mostrando esse gol das amadoras lá do Piauí. Muito bem, legal. E tem mais gol, Ferreira? Eu imagino que o pessoal que mandou o gol lá do Marabá Camp deve estar se perguntando, o Ferreira não mostrou os gols dos meninos? Calma aí, vamos lá, vamos voltar para a tela. Miguel Lima, da Tuna, aí lá em Marabá, nesse clássico Remo e Tuna, o Miguel Lima deixando a marca dele. Agora é hora do Rafinha, também da Tuna, sub-10. A Tuna foi campeã nessa categoria lá no Marabá Camp. Na cobrança de pênalti, o Rafinha sai para fazer a festa. Mais um do Miguel Lima. Só tá dando Tuna aqui, né? Olha só. No tiro cruzado, a bola viaja para morrer na rede. Festa Cruz Maltina em Marabá. O Isaías, que também é da Tuna, é goleiro, fez essa defesa aí na cobrança de pênalti, decisão contra o Clube do Remo, no Sub-10 em que a Tuna foi campeã e o Isaías fez a festa. Paysandu foi campeão Sub-14 na Marabá Camp com esse gol do Éder. Olha só, quando a bola viaja, ele de cabeça, confere, aí está o momento da gurizada nessa competição disputada anualmente lá em Marabá. Muito bem, logo mais a gente vai acompanhar as obras de arte, né? Imagino que seja mais de uma, né, Ferreira? Ou só uma? Tá no rumo, Márcio. Tá no rumo. E Ferreira, vamos falar de corrida agora? Vamos. Vamos lá? Vamos, porque é o seguinte, está chegando aí o feriado de 1º de maio, e aí rola em Belém a corrida do SESI.
Até hoje, até as 9 horas da noite de hoje, está rolando a retirada do kit da 33ª edição da Corrida do SESI, nesta quinta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, largada e chegada no Portal da Amazônia. Retirada do kit sendo realizada no SESI da Almirante Barroso. Muito bem, recado dado. Daqui a pouco você volta, então, Ferreira, comentando mais do nosso futebol, claro, trazendo mais times amadores e as obras de arte. Fechado, valeu. Valeu, Ferreira. Bom, agora às 7h20. Voltamos com o esporte, o Carlos Ferreira com o segundo tempo e já estalando o dedo porque tem mais times amadores aqui na tela. Começamos com quem, Ferreira? Velha Guarda do bairro do Guamá, capital. Avançando aqui no desfile dos amadores com o Cametá Futebol e Resenha. Adivinha de onde é o Cametá? Cametá, É de Cametá. Com certeza. E agora, quem é que vem? Sem Bronca. Sem Bronca. Esse time é bom. O Sem Bronca é de São Miguel do Guamá. Aí estão elas, as meninas do Sem Bronca. As guamaenses. As Amazonas, quilômetro 18 da Alça Viária, município do Acará. Aí estão as Amazonas. O Papão da Grande Família de Colares, exibindo a belíssima bandeira Paysandu de Colares. O Bayer Master Acho que é uma graça com o Bayer, né? Acho que fizeram uma graça com o nome do Bayer, talvez, né? Exatamente. Ficou Bayer. Aí está o time da Guanabara. O Cinquentão é de Peixe-Boi. Lugar bom, maravilha. Muito bom, cidade boa. Muita gente aí. Onde não tem cabelo branco, tem careca, né, Mário? Filho. Esse é o Cinquentão de Peixe-Boi. E tem um de boné ali para disfarçar, né? Tirar a bronca. O Itabocaense é da Vila Itabocal, município de Irituia. Casados FC, Itapecuru, Acará. Aí é com bronca. É, o time tinha um sem bronca. Assim. Quem vem agora? Arte Soccer, Terra Firme, Belém, fechando o desfile dos amadores desta terça-feira. Nos gols, Márcio, quem enviou e não viu os gols hoje aqui no Bom Dia Pará, pode aguardar, porque nós tivemos realmente um temporal de gols. Então ficou muita gente na fila. Exatamente. Então, na próxima terça-feira, né, os gols que não saíram hoje, na próxima terça-feira, com certeza, a gente vai exibir. Mas agora, Feira, teremos o quê? A obra de arte, né? Pois é, dos gols que nós mostramos, alguns foram selecionados para a obra de arte. Vejamos o quem vem para a moldura. O Peteca de Jesus com esse toque sutil, olha só, que facilidade. Aí está ele abrindo a série da obra de arte desta terça-feira, belíssimo gol no time dos boleiros lá de Capitão Poço. O Abner, esse é o craque do futebol dos amigos lá do Bosqueiro. Olha só, o lençol do goleiro. E o Alanzinho, do Repá, lá de Pitimandeua, Inhangapi. Grande gol do Alanzinho, vale a pena conferir mais uma vez. O zagueirão do Remo vacilou e o Alanzinho aproveitou. Não perdoou. Bola no ângulo, grande gol do Alanzinho, um dos mais belos gols que a gente já mostrou aqui. Verdade, pela plástica, e aí quem estava filmando teve aquela sorte, né? Pegou bem de frente, pegou bem legal. E é bacana que o pessoal capricha também nas imagens, né, Ferreira? Esse ângulo aí foi perfeito, isso, né? Exatamente. O cinegrafista caprichou. Caprichou. E é isso, deixa eu te falar convidar o pessoal para participar, né, Ferreira? Sempre, né? 99430002 é o contato para você enviar os gols, informando quem fez o gol, em que time joga e de qual é a cidade. Agora, Márcia, você sabe que o baú aqui no Bom Dia é às quintas-feiras, certo? Sim. Então, na quinta-feira a gente vai trazer uma história, a gente vai resgatar uma história de 1976, quando num Repá, um atleta do Remo teve a perna quebrada e essa história rende até hoje. Vamos conferir as consequências. Quem teve a perna quebrada foi o Feitosa. Quem participou do lance que resultou no acidente foi o Nilson, do Paysandu. Então, vamos trazer o Feitosa contando a história de como ele está, por tudo que ele passou desde 1976. E tem muita história envolvida nessa história, tá? Não, é uma história que traz um alerta que teve também, muito né? desdobramento, que traz mensagem de alerta até para quem
circula aí no trânsito em eventual acidente, enfim. Vamos lá, vamos aguardar, porque quinta-feira, esse baú vem muito rico. A propósito, eu puxei o assunto para dizer o seguinte: hoje completa 60 anos o jogo em que o Pelé fez 5 gols no Baenão, Santos 9, Remo 4, em 1965. Dois detalhes desse jogo: Carlos Alberto Torres estreando pelo Santos, e o Manuel Maria, que estava na arquibancada na condição de torcedor, fã do Pelé, e 4 anos depois ele estava no Santos jogando com o Pelé. E se tornou um grande irmão do Pelé, né? O Pelé dizia que era o melhor amigo dele. Portanto, tá aí as histórias que o Carlos fez. Não é baú, mas foi um mini baúzinho aqui para a gente relembrar esse fato importante. De Santarém, que viveu essa experiência toda. Bom, você falou do Remo que nos dias atuais vive uma boa fase na Série B, se prepara para enfrentar o Amazonas aqui em Belém, né? Olha, esse jogão aí de times que estão em situações bem opostas, né? Enquanto o Amazonas está com 2 pontos lá na zona do rebaixamento, o Remo está a 2 pontos do líder na Série B, e o confronto vai ser no próximo sábado no Mangueirão, seguramente com um grande público, porque a torcida do Remo está empolgada. O Remo segue invicto na competição em 5 rodadas, pontuou em todos os jogos, tem 9 pontos na competição. Então, esse momento tão positivo, tão promissor, alimentando esperanças dos azulinos, tem esse jogo do sábado no Mangueirão, com a certeza de uma grande festa da torcida azulina. Remo e Amazonas, sábado à tarde no Mangueirão. Sendo que o sábado também vai ser do Paysandu, né? Na Série B, o Paysandu contra o Volta Redonda, que é o lanterna do campeonato, jogo lá em Volta Redonda. Antes de enfrentar o Volta Redonda pela Série B, o Paysandu enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil. Esse jogo vai ser amanhã, então o Paysandu está caprichando, sobretudo na recuperação dos atletas, né? Vendo como que é possível recuperar os atletas de todo o desgaste físico pela maratona de jogos. Como já dissemos hoje aqui, o Paysandu jogou no domingo pela Série B, joga na quarta pela Copa do Brasil, aí joga no sábado de novo pela Série B, aí na quarta-feira da próxima semana joga pelo Campeonato Paraense. Final, né? 2 finais. Quarta e domingo pelo Campeonato Paraense, a decisão do Campeonato Estadual contra o Clube do Remo. E o Paysandu, que vem numa sequência, o Abner comentou isso ontem aqui, né? Numa sequência de 7 jogos sem vencer. Eu só quero chamar a atenção para o seguinte: 7 jogos sem vencer, Márcio, disputados em 23 dias. Só para mostrar o tamanho dessa maratona, né? Uhum. E são jogos, Ferreira, assim, difíceis, porque você teve uma decisão de Copa Verde, que é um jogo que tem uma intensidade alta. E na Série B, quando o Paysandu joga, ele joga pressionado por uma vitória. Então, os jogadores também jogam naquela alta intensidade. Então, não tem jogo, digamos assim, mais tranquilo para o Paysandu. Não são apenas os jogos. Porque, olha só, no meio dessa série, o Paysandu viajou a Ponta Grossa, no Paraná, viajou a Goiânia, já dentro da Série B. 2 vezes a Goiânia, né? Jogou contra o Vila Nova e o Goiás, né? Exatamente, 2 vezes a Goiânia. Então, essa sequência de jogos e viagens, isso vai somando muito no desgaste também, porque a cada viagem tem praticamente uma noite que não é dormida. Aí vai acumulando tudo isso e o Paysandu vai pagando o preço de, primeiro, não ter se preparado adequadamente, porque o Paysandu não fez pré-temporada. Já, ao se apresentar uma semana depois, jogou contra a Tuna a Supercopa Grão-Pará e já entrou no Campeonato Estadual, e Copa Verde. Agora, essa sequência toda faz o Paysandu, de certa maneira, se comprometer nos resultados. Bom, e amanhã a gente comenta mais sobre esse jogo contra o Bahia, jogo pela Copa do Brasil. Ferreira, obrigado pelas suas informações. Obrigado a você de casa também. Um ótimo dia. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.